Fala pessoal, beleza? Nessa aula vamos falar um pouco sobre o flip-flop JK com clock, né? Ele é um sucessor aí do flip-flop SR com clock, certo pessoal? Gente, nessa videoaula eu vou tentar ser o mais breve possível, porque as outras videoaulas foram um pouco mais longas, certo? Então eu vou tentar abreviar o máximo possível, beleza pessoal? Então algumas coisas eu vou pular, né? Se houver tempo eu vou fazer uma aula extra para vocês explicando outros pontos mais específicos, beleza? Pessoal, então vamos entender o flip-flop JK, certo? Gente, o flip-flop JK basicamente é uma melhora do flip-flop SR com clock, certo? A gente vai ver o porquê que ele é esse flip-flop SR melhorado, certo? A gente vai ver aí nos próximos slides, beleza? Gente, esse é o circuito interno, certo? De um flip-flop, certo? Percebam, pessoal, que a diferença de um circuito de um flip-flop JK para o SR com clock, né, são essas entradas, essa terceira entrada aqui, certo, pessoal? Essa terceira entrada, beleza? Que vem das saídas das outras NANDs, beleza? Então a NAND inversa vai para a NAND inicial e essa outra NAND, certo? Essa outra NAND vai para a outra NAND inicial, beleza, pessoal? Se houver tempo, como eu já disse, eu vou fazer uma aula para vocês explicando direitinho o funcionamento interno desse flip-flop, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos partir para o funcionamento do flip-flop JK em si, né? Ver o que foi que mudou, né, nesse flip-flop. Gente, basicamente a diferença desse flip-flop, certo? É que quando o J e o K é igual a 1, certo? Ele não vai resultar mais numa saída ambígua, beleza? Para essa condição, o flip-flop sempre muda para o estado lógico oposto, beleza? No instante da borda de subida, né? Ou descida do sinal do clock, né? Vai depender se o flip-flop é acionado com borda de subida ou de descida, beleza, pessoal? Então, a única diferença é essa. Beleza? E para a gente ver direitinho essa diferença, pessoal, vou fazer a tabelinha da verdade aqui, certo? Lembrando, pessoal, antes era a entrada SR, né? Agora temos a entrada J e K. Isso aqui é só nomenclatura, beleza, pessoal? Porque aí, como a gente vai ter aquela terceira entrada que eu tinha dito a vocês, do circuito interno, qualquer coisa, é só vocês voltar aí o vídeo, entendeu? Aí eles nomearam aqui como JK, beleza? Só para diferenciar realmente do SR, né? Então, pessoal, qual vai ser o resultado dessa tabelinha da verdade? Supondo que ela aciona o clock com borda de subida, beleza? Ela vai dar esse resultado aí, beleza, pessoal? Que é o mesmo resultado, perceba que isso é o mesmo resultado do flip-flop SR com clock, entendeu? Veja aí, ó, pessoal, 00 acionando na borda de subida não muda, beleza? Igual o SR com clock. 01 acionando com borda de subida, 0 0 acionando com borda de subida 1, beleza? E agora, pessoal, a chave do flip-flop JK está aqui, pessoal. A condição 1 e 1 com borda de subida, ele vai comutar agora, certo, pessoal? Então, em vez de ser uma condição inválida, que era no flip-flop SR com clock, né? Ele vai para o estado oposto. Então, vamos supor que ele estava no 0, a saída aqui estava em 0, e aí, por um acaso, o J foi 1 e o K foi 1, ele vai alterar esse estado. Ele vai para o estado oposto ao 0. Então, pessoal, qual é o estado oposto ao 0? 1, beleza? Então, pessoal, essa é a principal diferença, beleza? Essa é a principal diferença do flip-flop JK com clock. É só isso, pessoal. Mesma tabelinha da verdade, mesmo resultado de saída, certo? Só vai mudar a saída 1 em 1, quando a entrada J for 1 e a entrada K for 1, beleza? Então, a saída vai o quê?
como tá. Essa é a única diferença, pessoal. O resto das condições todas iguais, beleza? 0, 0 não muda, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Acabou, pessoal. Acabou o flip-flop JK, beleza? A gente já matou aqui. Então, pessoal, vamos fazer um exercíciozinho para o entendimento ficar 100%, tá certo? Então, temos aí um exercício, né? Eu vou ler o enunciado, beleza, pessoal? Quem não está entendendo bem essa aula, é bom assistir as aulas anteriores, certo? Da série que a gente tem aqui, que essa aula vai ficar bem clara, né? Porque para entender bem essa aula, precisa ver outros flip-flops que a gente já viu e LEDs, né? Mas a gente vai fazer esse exercíciozinho aqui. Se você não viu as outras videoaulas, é interessante ver para você ter um entendimento bom. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vou dar uma lida. Abaixo temos traçado as entradas do flip-flop JK com clock. Com base nisso, trace corretamente a saída Q. Considere que a saída Q esteja em nível 1, ou seja, Q inicial igual a 1. E também que o clock é acionado por borda de subida, beleza, pessoal? Então, duas informações importantes aqui, beleza? O Q inicial é igual a 1, certo? E o clock é acionado por borda de subida, beleza, pessoal? Então, a gente vai ter transições na borda de subida aqui, ó, que eu estou marcando, beleza? Borda de subida, borda de subida, borda de subida e borda de subida. Aqui é borda de descida, então não vai ter transição aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Tudo isso é borda de descida, pessoal, beleza? Tudo isso aqui é borda de descida. Então a questão está dizendo que vai ser acionado por borda de subida. Então só vai ter transição, né, nesse instante que eu marquei aí, beleza? Das setas. Então vamos lá, pessoal, começar esse exercíciozinho. Primeira coisa que eu faço, pessoal, tabela da verdade do flip-flop JK, beleza? Então vamos fazer aqui a tabelinha da verdade, né? A gente já sabe como faz a tabela da verdade. O clock é em borda de subida, beleza? Para não esquecer. E o resultado Q, certo? Resultado Q, que vai ser o mesmo da SR, só com a diferença do 1 em 1, que agora não vai ser mais inválido, vai comutar, beleza? Vai para o estado oposto. Então vamos lá, pessoal. Eu disse aqui que a saída aqui esteja em nível 1. Beleza? Então vou começar o sinal Q em nível 1, beleza? Então vamos lá, pessoal. A questão está pedindo para eu traçar a saída aqui, beleza? A saída aqui. Então vamos traçar. Se ela disse que começa em nível 1, vamos obedecer o que a questão disse, beleza? Vamos lá. Q começou em 1, beleza, pessoal? Começou em 1. Então, a próxima borda, pessoal. Temos aí, ó. Temos aqui 0, né? E aqui temos o que, pessoal? Temos 1. 0 e 1, 0. Então, mantém, quer dizer, transita, né, pessoal, para o 0, né? Que estava no 1. Então, se é 0 e 1, 0 e 1, resultado é 0. Então, tenho que transitar para o 0, beleza, pessoal? Pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Não faço nada, certo, pessoal? Vou traçar essa linha aqui até a próxima borda de subida, beleza? Então, vou passar aqui para vocês verem. Show! Chegou na próxima subida, o que é que eu faço? Não sei. Vou olhar aqui o sinal de JK. O de J e de K, né? J está em 1 e K está em que, pessoal? K está em 1 também, beleza? 1 em 1, o que, é que a gente aprendeu agora que acontece no flip-flop JK, pessoal? Comuta, certo? Então vai para o oposto, beleza? Então se tá 0, qual é o oposto de 0, pessoal? Vai para o 1, beleza? Show! Pessoal, mesma coisa, o que é que eu faço agora? Só siga, meu amigo. Você vai seguir até a próxima borda, entendeu? Não tem o que fazer aqui. Você vai seguir até a próxima borda. Chegou na próxima borda,
que é que eu faço? Não sei. Vamos analisar aqui. J está em 0. J está em 0 e K está em quanto, pessoal? Está em 0. Beleza? 0, 0, o que é que eu faço, pessoal? 0 e 0 não muda, beleza? Então, vou manter o mesmo sinal anterior. Qual é o mesmo sinal anterior aqui que está? 1, beleza? Então, vou manter esse mesmo sinal de 1 até a próxima borda. Beleza? Cheguei aqui, ó, na próxima borda. Pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Não sei. Vou olhar o sinal de JK, de J e de K para saber, né? Então, o sinal de J aqui, ó. O sinal de J aqui está em 1. E o sinal de K está em quanto, pessoal? Está em 0. Certo? 1 e 0 é o que, pessoal? 1. Beleza? Então, pessoal, 1 e 0 é 1. Eu vou continuar no 1, que eu já estou no 1, né? Até a próxima borda. Cheguei na próxima borda de subida, pessoal. O que é que eu vou fazer? Vou analisar a entrada J e K. J é 1 e K é quanto, pessoal? É 1 também. 1 em 1 vai fazer o que, pessoal? Vai comutar, como a gente aprendeu, pessoal. Agora, o 1 e 1 não é mais inválido como era no flip-flop SR com clock, né? Então, ele vai comutar. Então, se ele está em 1, pessoal, o que é que acontece quando comuta? Ele vai comutar para o estado oposto. Então, se está 1, ele vai para 0, beleza? O estado oposto a 1 é 0, beleza? Então, foi até a próxima borda, né, pessoal? Pessoal, manteve 1 e 1. O que é que eu faço de novo, pessoal? Vou comutar novamente, beleza? Não tem segredo, entendeu? 1 e 1 vai comutar o estado, que está, entendeu? Então, se está em 0, ele vai para 1 agora, beleza? Pronto, pessoal, acabou o exercício, que não tem mais borda, certo? Então, ele foi para 1 e acabou o exercício aí, beleza? Então, pessoal, basicamente esse é o flip-flop JK com clock, beleza? Então, a gente nas próximas aulas aí vai falar de mais alguns flip-flops, né? E ao final de toda essa série eu vou fazer um resumão aí para vocês dos LEDs e dos flip-flops. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês essa questão, né? Caso tenha alguma dúvida, pessoal, em relação a esse assunto, é só deixar aí nos comentários. Beleza? Se eu souber responder, eu vou estar respondendo aí para vocês. Valeu!